Bom, olá a todos, bem-vindos ao Cloud Onboard Online. A gente está aqui no módulo sobre containers, desenvolvimento, deploy, monitoramento de aplicações. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre containers no Google Cloud. Eu me chamo Carlos Cabral, sou do time aqui de Customer Engineers do time de Google Cloud do Brasil, e eu vou ser o nosso apresentador para essa sessão de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar. Fazendo uma rápida revisão aqui no contexto de IaaS e de PaaS, que a gente já está vendo um pouco do nosso curso, a gente tem aqui mais à esquerda, né, o domínio da parte de IaaS, de infraestrutura como serviço. Dentro do Google Cloud, a gente sabe que é o nosso serviço chamado GCE, o Google Compute Engine, que é aquele serviço das máquinas virtuais, né? São os serviços no quais a gente pode definir os nossos servidores especificamente, o sistema operacional, o disco, as imagens e tudo mais, a gente acaba pagando por aquilo que a gente aloca. Então, se a gente define algumas máquinas virtuais com tanto de memória, com tanto de CPU, acaba sendo aquilo que a gente acaba pagando por. Indo no outro lado do espectro, mais à direita aí da nossa tela, a gente tem as plataformas de PaaS, ou de plataforma como serviço, e a gente tem aqui, dentro do Google Cloud, temos algumas opções de PaaS. Uma delas que a gente está mostrando na tela é o App Engine. Então, aquele serviço autogerenciado, que a gente se preocupa muito mais com codificar e menos com configurar a infraestrutura, a gente acaba pagando pelo uso e é um serviço mais gerenciado. O que a gente vai ver hoje, mais especificamente na sessão de hoje, é a parte do meio do caminho, desse meio termo, que é a parte do Google Kubernetes Engine, no qual a gente trabalha com containers. Então, vamos explorar um pouquinho mais em detalhes o que são os containers e por que essa é uma opção bem interessante de um meio termo, né, entre a flexibilidade que a gente tem de configuração no IaaS e a agilidade que a gente tem no lado do PaaS. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse ponto na sessão de hoje. Então, a gente vai ter duas grandes sessões aqui nessa... vamos falar hoje sobre, primeiro, uma introdução sobre containers, para aqueles que ainda não conhecem ou não foram apresentados aos containers, e numa segunda sessão vamos falar um pouco mais de orquestração de containers. A gente usa soluções como Kubernetes, e no Google Cloud temos um serviço de Kubernetes gerenciado, chamado GKE, ou Google Kubernetes Engine. Então, começando aí com a introdução aos containers. Quando a gente olha para o lado de IaaS, ou de infraestrutura como serviço, a gente está muitas vezes falando em virtualização, basicamente. E vem justamente de um contexto no qual, mais ou menos lá na década de 90, no comecinho dos anos 2000, a gente tinha muito aquele modelo de um servidor físico, né, uma lata, e uma aplicação rodando. Então, sempre um conjunto de um servidor e uma aplicação rodando juntos. Com aí o fator de escala, com o desenvolvimento aí da parte da arquitetura x86, com o barateamento dela, então a gente conseguia agora comprar servidores mais parrudos, certo? Com mais memória, com mais CPU, a um custo mais baixo. E esse modelo que a gente tinha de uma aplicação por servidor bare metal, né, por uma lata, basicamente, acabou se dando, era muito bom porque a gente isola as aplicações para uma aplicação que está no servidor não afetar uma aplicação que esteja em outra, mas a gente acabou agora que as nossas aplicações estavam subdimensionadas pelo tanto de recursos que a gente conseguia utilizar nas nossas máquinas físicas. Então, o que a gente começou a fazer, e o mercado desenvolveu, são soluções de virtualização, na qual a gente consegue utilizar um único hardware, certo? Um único servidor, e a gente consegue instanciar ali hardwares virtuais dentro desse mesmo hardware físico, que são as chamadas máquinas virtuais. Então, cada máquina virtual pega basicamente um pedaço desse servidor físico, certo? Que a gente chama as chamadas vCPUs, a VRAM, os vDisks e etc. E basicamente a aplicação ela vai ter um servidor virtual dedicado para ela também, com um sistema operacional, como a gente vê ali, para ela rodar no mesmo hardware junto com outras aplicações. Ainda tem esse isolamento, mas novamente eles têm aí, estão podendo utilizar melhor a infraestrutura física disponível para eles. Existe uma série de vantagens nesse modelo, como eu consigo customizar, e é bem flexível o que eu consigo configurar. Então, se eu quero usar um sistema operacional X, sistema operacional Y, se eu quiser usar tal biblioteca, tal patch de segurança, o que quer que seja, eu consigo configurar aquilo de acordo com a minha necessidade. Mas o trade-off que existe aqui é que a gente tem que também configurar e gerenciar isso ao longo do tempo, certo? Então, fazer o update do sistema operacional, fazer algum patch, alguma correção de segurança e tudo mais. Eu sou responsável por isso. Mesmo na nuvem, eu sou responsável
por fazer esse tipo de gerenciamento. Então a gente tem aí um trade-off que a gente tem mais custo de gerenciamento ao longo do tempo. Mas eu consigo configurar e tunar para aquilo que eu preciso. Um outro ponto que é importante a gente notar, no mesmo servidor, vocês podem ver que a gente tem réplicas do sistema operacional N vezes, certo? Então vamos supor aqui que na esquerda esses sistemas operacionais fossem todos iguais, por exemplo, um CentOS 7, alguma coisa do tipo. Então a gente está repetindo, né, Ctrl+Copy, Ctrl+V, basicamente, o mesmo sistema operacional uma, duas, três, N vezes. Isso gera uma ineficiência, porque o sistema operacional consome recursos, certo, de memória, de disco. E um outro ponto também é que a gente sabe que uma máquina virtual demora, óbvio que varia, mas está na casa de minutos para uma máquina se inicializar, está no ar. Então hoje em dia, para as demandas que nós temos, que são muito mais fortes, né, de velocidade e tudo mais, a gente já acaba sendo um certo pênalti aqui. E na figura da direita que nós temos aqui, vamos supor que a gente precise escalar, digamos, nosso servidor web, porque a gente está numa Black Friday, em alguma situação de demanda maior, alguma sazonalidade. No modelo de máquinas virtuais, de IaaS, a gente basicamente replica, né? Vamos supor que a gente, em vez de um, a gente precisa de dois, a gente replica essa máquina virtual para poder lidar com a carga, mas a gente está novamente replicando esse sistema operacional mais de uma vez. Isso demora algum tempo, minutos, como eu falei, e a gente está consumindo mais recursos replicando o mesmo sistema operacional. A gente vai falar daqui a pouco como que os containers resolvem esse tipo de trade-off. Agora, migrando para o outro lado do espectro, do PaaS, como a gente estava falando antes, por exemplo, o Google App Engine, na parte do Google Cloud, é uma plataforma como serviço, ou seja, ela traz uma série de facilidades para a gente, uma série de coisas que já estão prontas para que a gente foque muito mais no código e na nossa aplicação. Então aqui a nossa aplicação tem 3 componentes, né? 3 serviços, cobranças, pedidos e a parte de estoque. Mas toda aquela parte de configuração, a parte de infraestrutura, já vem pronta para a gente, certo? Como que a gente faz caching dos dados, como que a gente armazena os dados e etc. Outra coisa que é legal também da parte de plataforma como infraestrutura, para a gente como desenvolvedor, é transparente a escala desse serviço, certo? Então eles escalam bem rápido, de uma forma bem ágil, de acordo com a demanda que a gente tem, de forma até independente, como a gente vê aí no slide. A desvantagem ou o trade-off é que a parte de qualquer plataforma de PaaS, ela é uma plataforma que a gente fala opinionada, ou seja, ela decide qual é a estratégia de armazenamento que você pode utilizar, qual é a camada de caching, a camada de rede, etc. Você fala, poxa, Carlos, eu quero usar o App Engine, mas eu quero usar tal coisa específica porque minha aplicação precisa. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso porque é a limitação que a gente tem com a plataforma de PaaS. Ela dá as coisas todas muito prontas para a gente, mas a gente tem que aceitar essas coisas que ela acaba escolhendo para a gente. E o legal quando a gente fala de containers é justamente a gente consegue aliar um pouco essa flexibilidade de configuração que a gente tem na parte de infraestrutura como serviço, mas também conseguimos trazer a escalabilidade que a gente tem, a agilidade que a gente tem com o PaaS. Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente não está replicando no contexto de containers, para cada aplicação um sistema operacional. Vocês veem que só tem um sistema operacional ali, basicamente rodando no meu hardware, e as minhas diversas aplicações são empacotadas aí numa coisa mágica, a gente vai ver no fim das contas que são, não é uma caixa invisível, mas é justamente os containers, mas é basicamente a descrição da minha aplicação, o binário da minha aplicação, e as dependências e bibliotecas que vêm junto com ela. Então a gente consegue ter uma definição muito mais enxuta das minhas aplicações, eu não preciso ficar replicando o meu sistema operacional N vezes, e aí basicamente esses componentes, esses containers, no fim do dia, são apenas processos rodando no sistema operacional. Eles vão sim rodar de forma isolada, cada um no seu namespace, cada um com os seus recursos, mas eu não preciso ter um outro sistema operacional que boota e que roda eles. Então a gente consegue ser muito mais ágil para poder utilizar e lançar esses containers. E talvez a última coisa que seja mais legal dos containers, a gente falou aí da agilidade, da densidade que a gente consegue ter com eles, né? Eles são basicamente um processo rodando no sistema operacional, mas o mais legal é a portabilidade deles. Então, aquele container que a gente define, por exemplo, na minha máquina como desenvolvedor, é o mesmo container que vai estar rodando lá no Google Cloud em produção
para atender os meus clientes. A mesma imagem, ela é portátil, portável, para onde quer que eu queira rodá-lo. É diferente quando a gente estava falando do mundo de máquinas virtuais, né, nas quais a gente tinha, não importa, eu estava num sistema de virtualização on-premises A, eu ia mudar para o sistema B, ou mesmo do sistema A on-premises para a nuvem X, não importa. Os sistemas de virtualização, a gente teria que configurar ou reconfigurar essas máquinas virtuais para o sistema destino. Isso é algo que a gente não precisa fazer aqui quando a gente está com os containers, certo? Então é uma coisa que traz uma portabilidade daquela coisa que, olha, funcionava na minha máquina, em produção não funciona mais, a gente acaba retirando porque é o mesmo binário, a mesma imagem que a gente roda e desenvolve no nosso computador, no nosso laptop, vai ser a que está rodando em produção. E outra coisa para finalizar, os containers se adequam muito aos padrões de arquitetura um pouco mais modernos, que a gente fala de microserviços, nos quais, ao invés de eu ter um monolito, que é um componente único, um binário único que executa todas as funções da minha aplicação, eu subdivido cada uma dessas funções em serviços menores, microserviços, né? E eles podem basicamente fazer uma função menor e mais específica de cada um dessas funcionalidades. E os containers implementam muito bem esse tipo de solução, devido à agilidade, a questão como é rápido escalá-los, a gente vai ver em mais detalhes hoje também. Então a gente também roda esses containers, é muito comum, óbvio que eu não vou rodar tudo em uma única máquina, em um único servidor físico, né? Então é muito comum também que a gente rode-os em um cluster, um conjunto, um grupo de servidores físicos, obviamente, para poder ter os requisitos de alta disponibilidade e uma máxima eficiência. Agora, na segunda parte da sessão, a gente vai falar mais especificamente sobre essa palavra mágica aí, o tal do Kubernetes, e o serviço gerenciado do Google Cloud, que a gente chama de Google Kubernetes Engine, ou GKE. Como eu falei, a gente não é incomum, né, a gente rodar os nossos microserviços ou os nossos containers em uma única máquina física por motivos, obviamente, de redundância. Então, comumente, a gente roda num conjunto de máquinas ou um cluster. Kubernetes vai ser esse componente, esse cérebro, digamos assim, que ajuda a gente a orquestrar como é que a gente roda esses componentes nos diversos servidores do meu cluster, certo? Então, ele vai garantir a disponibilidade, vai garantir, olha, esse servidor do meu cluster está um pouco mais folgado, então eu vou colocar um microserviço para estar sendo executado nele, esse servidor está muito demandado, eu vou fazer um rebalanceamento da minha carga. Então, o Kubernetes é justamente esse orquestrador que vai poder garantir que os nossos containers, nossas aplicações, rodem de uma forma distribuída e da forma mais eficiente possível. Então a gente vai mostrar um exemplo passo a passo aqui para ver como é que a gente coloca uma aplicação no container e depois rodando no Kubernetes. Então eu vou mostrar aqui primeiro na parte da direita do slide uma aplicação que a gente tem uma aplicação rodando em código em Python, e você não precisa ser especialista em Python de forma alguma, esse aqui é somente um exemplo, uma aplicação web bem simples aí, rodando com web server de Flask, e basicamente é um serviço que quando você acessa o endereço dele, né, na raiz, ele vai te responder Hello World, e se você acessa o /version, ele vai te responder Hello World 1.0, por exemplo. Então, uma coisa bem básica, é só um exemplo aqui genérico para a gente ver como é que a gente funciona. Então, a mensagem é, a gente vai lá e codifica a nossa aplicação como a gente está acostumado. Não tem nada de diferente como a gente está acostumado a codificar hoje em dia. A próxima etapa que a gente tem que fazer, a gente vai usar algumas ferramentas aí de código aberto, talvez a mais comum que a gente utilize é a Docker, que é um runtime de containers, e tem uma série de outras facilidades que ele traz para a gente buildar, ou para a gente construir esse nosso container aí, essa aplicação no formato de container. A gente pode tanto usar o Docker localmente, como a gente vai ver um exemplo, mas a gente tem uma série de vantagens caso a gente utilize um serviço na nuvem para fazer essa construção do container, esse build do container, como no Google Cloud a gente tem o Google Cloud Build, a gente já vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso. Carlos, como é que eu construo, como é que eu faço o build desse container? Ou seja, como é que eu transformo nessa aplicação minha, que é uma aplicação Python padrão, em um container? Então, basicamente, a gente vai fazer o build do nosso container, existem mais de uma forma, mas a forma mais comum é justamente a gente especificar num arquivo, esse arquivo a gente chama de Dockerfile, ele é basicamente a descrição, passo a passo, do que precisa ter no nosso ambiente para rodar as nossas aplicações, a minha aplicação Python. Então aqui quando a gente fala lá naqueles slides anteriores que a gente tem um pacote que tem as bibliotecas, né, e a nossa aplicação, a gente mostra aqui de uma forma um pouco mais clara. Então no Dockerfile que vocês veem ali,
Então ele basicamente, olha, a minha imagem base vai ser o Ubuntu, versão 18.10. Na próxima etapa eu quero que esse meu ambiente de container tenha os pacotes aí mais atualizados, instalem o Python, porque eu preciso do Python para rodar a minha aplicação, rodo os requerimentos que a gente precisa ter para essa aplicação, normal para qualquer quem está acostumado com a aplicação de Python, não precisa ser especialista em Python aqui, só estou carregando as minhas dependências, né? E por fim eu executo na última linha ali o meu programa que eu criei ali de Python, o app.py. Então basicamente o arquivo texto, que a gente define como instalar, quais são os requisitos do meu ambiente, e uma vez que a gente tem essa definição, e a gente vai fazer o build do container na próxima etapa, e essa mesma descrição de aplicação roda em qualquer lugar que suporta rodar containers. Então aquela questão que eu tinha falado antes da flexibilidade, a gente vê claramente aqui. Então esse mesmo arquivo Dockerfile, essa mesma definição que nós fizemos no nosso computador, como desenvolvedor, o que quer que seja, vai poder rodar em produção na nuvem, por exemplo, onde quer que você queira rodar o container. Então a gente tem um comando aqui, que é o docker build, que a gente pode usar para localmente na nossa máquina, né, no nosso laptop, fazer esse build desse container, que ele vai apontar para aquele arquivo Dockerfile que a gente acabou de criar. A gente cria uma imagem. A gente pode, como eu falei antes, existem serviços na nuvem que fazem esse build. Então, dependendo do que a gente está fazendo, uma coisa mais produtiva, a gente tem muita vantagem em usar um serviço da nuvem como o Google Cloud Build para fazer esse build de uma forma paralela, mais eficiente. A gente somente paga por uso. E depois a gente pode guardar essa imagem que a gente fez o build localmente na nossa máquina, né? A gente pode depois ver lá com Docker Images, mas mais comumente a gente coloca num registro de containers, que é como se fosse uma biblioteca de containers que a gente pode publicar as nossas aplicações. Pode ser o Google Cloud Container Registry, o GCR que a gente fala, pode ser comumente que vocês já devem ter ouvido falar também, Docker Hub, mas é basicamente uma biblioteca onde a gente cataloga esses nossos containers. Uma vez que a gente tem esse container buildado, como a gente fala, né, ou construído, a gente faz o Docker Run, que a gente acaba executando aquele container. E aonde quer que tenha Docker, a gente possa fazer Docker Run e acessar essa imagem, a sua aplicação vai ser executada da mesma forma. Tá, Carlos, você falou muito do Docker, etc., mas onde que entra o Kubernetes, qual que é a relação, etc. Como eu falei antes, a gente deu todos aqueles exemplos ali de Docker, Build, Docker Run, a gente estava numa única máquina, né? Imagine que você tem uma situação no qual você tem 3, 10, 100, 1000 servidores. Para você executar esses containers, você teria que dar aquele comando Docker Run, né, basicamente em diversos lugares, em diversos 1000 servidores, por exemplo. E se cair no servidor 389 e no servidor 722, você tem que logar nesses servidores e colocar o container de volta no ar. Então isso obviamente não escala. Por isso que a gente tem um orquestrador como o Kubernetes. E aqui, como eu falei, a gente executa os containers comumente em um cluster, ou seja, em um conjunto de servidores. E a arquitetura do Kubernetes é a seguinte: a gente tem os componentes chamados de master, que são basicamente o cérebro do Kubernetes. Então, ali são os componentes de controle, aqueles que vão falar onde que cada container pode rodar, como que eu escalo as coisas, como está a saúde dos meus nós. Então, são os componentes de controle. Temos uma segunda categoria de componentes, que são os nós, ou os nodes. São exatamente nesses recursos que as nossas aplicações, os nossos containers são executados. Então, assim, de novo, nossas aplicações, como aquele Python que a gente acabou de criar ali, ele não rodaria no master, ele rodaria nos nodes, que a gente fala, ou nos nós, e os componentes de controle do Kubernetes seriam um master. A gente vai ver que no Google Cloud nós temos um serviço gerenciado de Kubernetes, com um comando rápido, que a gente consegue criar esse cluster, que a gente chama de GKE, ou Google Kubernetes Engine, e no fim do dia a gente vai ver que esses nós, né, o que são esses nós, Carlos? São servidores, etc. A gente vai ver que são máquinas virtuais. Mas para a gente fica transparente, são nós nos quais a gente vai executar os nossos containers. E aqui, como eu falei, com um simples comando, aqui a gente está dando um comando mais simples possível, né? Como é que eu crio um Kubernetes no Google Cloud, Carlos? Então, ali com o gcloud container clusters create, a gente deu um nome de K1. Eu não gosto muito desse nome, ele é meio misterioso, né? K1 pode significar muitas coisas, mas, de novo, é só um exemplo que a gente está dando aqui. Com esse comando, a gente cria um cluster de Kubernetes default no Google Cloud. Por padrão, a gente começa ali com 3 nós, mas obviamente eu consigo especificar muito mais detalhes do que isso. A gente vai dar uma série de referências aqui depois do webinar, no fim do webinar, para vocês verem, mas eu posso definir como é que eu configuro a rede, quantos nós eu quero que tenha GPU no meu nó, qual que é a minha estratégia de update. O Google Kubernetes Engine tem uma série de facilidades e configurações
para a gente trabalhar com o auto, né? O auto-update, o auto-upgrade, o auto-repair. Então tem vantagens muito grandes nesse contexto. Mas a mensagem que eu quero dar desse slide é, como é que eu crio um cluster de Kubernetes no Google Cloud, Carlos? Um simples comando como aquele, a gente já está pronto para ter o nosso cluster de Kubernetes. A segunda etapa é que, talvez é um pouco confuso, né, para quem esteja começando com Kubernetes. O Kubernetes, ele define um conceito um pouco mais abrangente do que o container, né? Qual que é o menor componente que o Kubernetes consegue alocar, consegue rodar? Você vai ver que o Kubernetes chama isso de pod, né? E o pod nada mais é que um wrapper, né? Um componente assim dentro que encapsula um container, né? É basicamente o seguinte, é muito comum a gente ter num pod um único container, e é vida que segue, mas existem alguns cenários que faz sentido a gente ter mais de um container, tá? Porque aquele Docker que a gente criou ali antes, mas num único pod. E basicamente num único pod é aquela menor unidade, né, que o Kubernetes consegue endereçar, escalar, schedular e tudo mais, e eles basicamente vão ter um IP único, uma camada única de comunicação. Então, se os containers querem se comunicar entre si, eles falam ali por localhost, eles também estão compartilhando a parte do sistema de arquivos, se eles quiserem compartilhar um arquivo um com o outro, é basicamente ler do mesmo file system, mas é basicamente isso. Um pod é basicamente uma abstração que o Kubernetes trabalha para a gente colocar um ou mais containers. E se tiver mais de um container, todos eles vão estar compartilhando o mesmo IP, no mesmo file system. Então a gente mostra aqui, né, no slide, que nós temos em um dos nós, um pod que está rodando ali em um dos nós, o primeiro nó nosso ali do cluster K1. Seguido, Carlos, como é que eu rodo esse container? A gente viu lá que no Docker sozinho, né, antes do Kubernetes, eu dava o Docker run e basicamente eu rodava naquele servidor no qual eu estava dando o comando. Existem mais de uma forma, obviamente, no Kubernetes de fazer uma coisa, talvez a forma mais imperativa, a forma mais... uma das formas que a gente pode fazer é usando comandos como kubectl, e vocês vão ver que tem uma série de kubectl, get, run, a gente vê que tem uma série de coisas que a gente consegue fazer. Mas dando um exemplo super rápido aqui. Carlos, como é que eu rodo um container no Kubernetes? De novo, um único comando ali que está na tela. kubectl, que é o comando que eu acesso o Kubernetes, a API do Kubernetes. Run, de rodar. Aí você vai dar um nome para a sua aplicação ou para o seu deployment. Nesse exemplo, ele deu um exemplo, o nome é Nginx. Ele fala, Carlos, qual que é a imagem que vai estar rodando? Qual que é de novo, aquele Dockerfile, aquele mesmo conceito que a gente viu antes. Nesse exemplo, eu vou estar rodando Nginx, versão 1.15.7. A diferença é que quando eu dou esse comando aqui, o Kubernetes ele vai decidir, olha, o melhor nó para esse pod, para esse deployment rodar, é o nó tal, por N motivos que o scheduler pode decidir. Então, a gente, como desenvolvedor, o operador, o SRE de nuvem, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, essa é uma vantagem muito grande que nós temos com o Kubernetes. Quando a gente deu aquele comando lá anterior, o kubectl run, o Kubernetes criou um outro conceito, né, que é basicamente, de novo, a gente tem diversos objetos dentro do Kubernetes, chamado deployment. E o deployment nada mais é que um conjunto que gerencia um conjunto de pods, um conjunto de workloads. Então, por exemplo, eu posso definir que no meu deployment eu vou ter 5 réplicas da minha aplicação, por uma questão de resiliência. É papel do deployment continuar verificando que tem 5, e se, por exemplo, uma dessas minhas réplicas morre por qualquer motivo, o deployment vai informar o Kubernetes e ele vai colocar uma nova réplica no ar. Então, é basicamente o deployment é esse conjunto de pods que a gente define quantas réplicas eu quero. Então, é um pouco da forma, mais um conceito que nós temos dentro do Kubernetes. E o comando ali, Carlos, eu quero ver pela linha de comando, a gente pode ver pela UI do Google Cloud também, existem diversas formas, mas pela linha de comando, né, pelo mesmo kubectl, eu quero ver quais são os pods que estão rodando. Então, você pode basicamente dar esse comando kubectl get pods, e você vai ter uma lista de quais são os pods ou serviços que estão rodando no seu cluster. Uma coisa que é interessante é como é que a gente vai falar agora com o mundo externo, ou como que um pod fala com o outro, etc. Uma coisa que a gente precisa saber é que os IPs que esses pods recebem são efêmeros. Ou seja, não há garantia que eles vão se manter sempre o mesmo. Por exemplo, um deployment pode ser, como eu falei anteriormente, um desses pods caiu por algum motivo, o deployment foi lá, colocou uma nova réplica no ar, mas pode ser que essa nova réplica venha com um novo IP. Então não existe garantia que esse IP seja estático, seja o mesmo sempre. Por isso que no Kubernetes a gente tem um novo conceito também chamado de serviço, que está em vermelhinho aí no slide, que é basicamente uma definição, né, um IP fixo, um IP estável, um endpoint estável,
para representar a minha aplicação. Então, seja um outro microserviço que esteja falando com esse meu serviço, ou seja algum cliente externo que está falando com o microserviço, ao invés de falar diretamente com o IP do meu pod, fala com o IP do serviço. E nesse exemplo, a gente está fazendo um passo além. Eu estou expondo não só meu serviço para outros pods ou para outros containers dentro do meu cluster, mas estou expondo para clientes externos. Então, tem um IP público. Então, quando eu dou um comando kubectl expose, então vou expor o meu deployment que eu criei anteriormente. Qual o nome que eu dei? Era Nginx. Eu, by the way, vou fazer a exposição dele na porta 80, e ele vai ser uma exposição do tipo load balancer. Quando a gente dá esse comando no Google Cloud, automaticamente o Google Cloud vai lá e cria um balanceador de carga na nossa infraestrutura com um IP público para que clientes externos acessem o nosso serviço, no exemplo aqui, um Nginx. Então, nada que eu precise configurar por fora, na mão, isso tudo é feito para a gente de uma forma automatizada, o que é bem legal. E, de novo, é o que eu já expliquei, qualquer usuário final ou outro microserviço, né, que for acessar esse serviço que a gente está expondo, esse nosso Nginx, vai estar aí atrás desse IP de serviço. Seja um outro microserviço, né, que esteja dentro do cluster, por exemplo, um front-end falando com back-end ou vice-versa, ou um cliente externo. A gente sempre acessa pelo IP desse serviço. Legal, mas no nosso exemplo agora, Carlos, a gente estava só criando uma réplica. Isso não é muito, digamos assim, para o nosso pod, né? Isso não é muito escalável, não é muito, digamos assim, disponível, né? Então, obviamente, é muito mais comum que a gente pode, com um simples comando no nosso deployment, falar, olha, agora eu quero que o Kubernetes garanta, o deployment garanta, que eu tenha a qualquer momento, pelo menos 3 réplicas do meu serviço, da minha aplicação no ar. Então, a gente pode dar um simples comando como kubectl scale. Qual o deployment? Aquele que a gente deu o nome de Nginx. Eu quero que tenha sempre no ar ao menos 3 réplicas. Então, é o que a gente fez aqui. E o Kubernetes, de novo, ele vai decidir para a gente aonde que é a melhor localização para a gente rodar dentro do nosso cluster essas réplicas. É uma coisa que a gente, como desenvolvedor, não precisa se preocupar. O Kubernetes toma conta dessa distribuição, desse scheduling para a gente. Outra coisa que é comum também, ali eu fiz uma escala, digamos, manual, certo? Um scale 3 estático, pronto. Uma coisa que é comum é a gente fazer a escala automática dos nossos pods. Então, por exemplo, pense no cenário de Black Friday ou qualquer coisa sazonal, fim do mês, etc., que a gente tenha na nossa aplicação, na nossa empresa. Eu posso definir que essa escala seja automatizada, não só eu colocando na mão, né? Agora eu quero que tenha 10, eu quero que tenha 100 desses, mas eu posso escalar de acordo com o consumo de CPU. Então eu posso definir, olha, no mínimo eu tenho que ter 10 réplicas desse meu serviço, no máximo eu posso ter 15, mas onde que vai estar exatamente entre 10 e 15 vai depender de acordo com o meu consumo de CPU. Eu posso fazer isso por RAM ou mesmo por métricas customizadas. Existem diversas formas que a gente pode criar essa autoescala para ser mais dinâmica e não estática. Então, uma outra grande vantagem do Kubernetes. Tudo que a gente fez até agora, a gente estava dando um comando manual, a gente fala um comando imperativo de como que a gente quer, que a gente quer que o Kubernetes faça. A verdadeira força, né, a verdadeira vantagem do Kubernetes que a gente fala é a estratégia declarativa. Então, ao invés de eu ser um babá de infraestrutura, né, que eu falo, eu quero isso, quero aquilo outro, a gente declara, basicamente num arquivo, como a gente está vendo aqui, um arquivo no formato YAML, qual que é o nosso deployment, o que a gente quer. Então, aqui é basicamente, parece um monte de texto, mas fiquem tranquilos, é muito copy and paste, a gente não precisa se preocupar com isso, mas basicamente estou definindo de forma declarativa o que eu quero que esteja na minha infraestrutura, e o Kubernetes pega essa declaração minha e ele vai dar conta de fazer isso acontecer. Então eu não preciso ser babá de infraestrutura, ir lá, configurar cada botãozinho, a gente só declara qual que é o nosso estado final desejado e o Kubernetes vai lá e garante ele para a gente. Então só para a gente destrinchar um pouco mais esse arquivo, a gente está definindo o deployment, de novo aquele conjunto de aplicações, estou dando nome para ele de Nginx, estou falando, olha, eu quero que num dado momento a gente sempre tenha ao menos 3 cópias dessa aplicação. E, by the way, quais são os containers que são os componentes dela? São justamente o Nginx, na versão tal, ele vai estar expondo a porta 80. Então, de novo, é algo simples, e uma vez que a gente tem esse arquivo pronto, eu vou lá e dou um comando kubectl, eu salvo ele num arquivo .yaml, no nosso exemplo aqui a gente salvou um arquivo chamado nginx-deployment.yaml, então basicamente eu dou um comando de apply, kubectl apply, -f, de file, né, desse arquivo, e ele vai lá e executa isso para a gente. Então é a forma
declarativa e a forma mais comum e a melhor prática de se executar o Kubernetes. E por fim, antes da gente terminar, Carlos, e como que a gente faz para a gente fazer a atualização dessa aplicação, certo? Estou no meu Nginx versão 1, agora meu time, enfim, minha empresa está pedindo para eu mudar para a minha versão 2. Como é que a gente faz isso? Então o Kubernetes ajuda a gente bastante com a estratégia que a gente chama de Rolling Update. Existe uma série de controles que a gente pode fazer. A gente pode falar, olha, eu quero que durante esse upgrade, né, essa update dessa minha aplicação, eu quero que em nenhum momento eu tenha disponibilidade, certo? Então ele vai basicamente, pela configuração que está aqui de Max Surge, Max Unavailable, ele vai criando um pod novo, né, com a versão 2, digamos assim, da minha aplicação por vez, e só depois ele vai deletando a versão antiga. Então a gente consegue de uma forma bem gradual, bem cadenciada, fazer o update sem disrupção da nossa aplicação. Existem diversas configurações que a gente consegue fazer aqui, por porcentagem, etc. Mas assim, a mensagem que a gente quer passar com o Kubernetes fica muito fácil a gente garantir esse update de aplicação de uma forma bem gradual e bem controlada, de uma forma bem fácil e declarativa. Então a gente conclui aqui essa sessão hoje, temos alguns links que são interessantes para a gente ver, bem mais detalhes sobre o Kubernetes Engine. A página do Kubernetes, do open source, kubernetes.io, também é a referência aí máxima para a parte de Kubernetes. E um pouco mais como a gente pode usar serviços do próprio Google Cloud para armazenar os containers, que seria o GCR, ou Google Cloud Container Registry, ou usar o Google Cloud, ferramentas do Google Cloud Serverless também, para a gente fazer o build dos nossos containers. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.